Há quanto tempo você está em tratamento para ansiedade ou depressão? Já deve ter ouvido que isso não tem cura e terá que aprender a conviver com isso para o resto da sua vida. Não é assim que funciona. Você não precisa sofrer dessa forma. Ouça o depoimento da Carol. Veja como eu posso ajudar. Olá, eu sou Caroline, paciente do Dr. Sandro. Eu fiz 3 sessões com o Dr. Sandro e eu precisava muito de ajuda. Hoje eu tenho 40 anos e eu sofro de ansiedade, acho que a minha vida toda, assim. No começo, quando eu era bem jovem, eu nem sabia o que que era isso, assim, né? E os sintomas, eles foram cada vez aumentando mais, né? Aí depois eu fiquei adulta, casei e tenho a minha vida profissional. E aí eu venho trazendo em todas as etapas e as fases da minha vida essa ansiedade, né? Tanto na parte profissional, quanto no casamento, amigos. E aí eu comecei a tentar fugir, né? Que é o errado, né? Fugir disso, daí eu já não saía mais com os amigos, aí mentia pro meu marido que eu tava sentindo alguma coisa, pra não sair. E só foi se agravando, assim, né? Eu procurei muitos especialistas, muitos terapeutas, muitos psicólogos, né? Cada um com uma abordagem. E cada vez que eu ia num, eu ia repetindo as coisas, né? O que que eu sentia. Aí sempre tinha, você sente isso porque o seu pai e a sua mãe agindo dessa forma, você sente isso porque é hereditário, seu pai era assim, é assim. Assim, sabe? E a maioria das vezes, não, todas as vezes eu escutava, você tem que continuar convivendo com isso, Carol. Quando você tiver crise, você tem que saber lidar com aquela crise, mas você vai sentir, você tem que saber que você vai sempre sentir. E a pior diagnóstico é esse, né? Tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Você vai ter que tomar os remédios pra sempre, Carol. Você tem que se acostumar com isso, tá, tá, tá. Tipo assim, não nega, né? Assume que você tem e convive com isso. E quando eu procurei o Dr. Sandro, eu tava assim no meu limite, né? E eram sintomas físicos, e é a pior parte, né? Porque ela te limita, o sintoma físico te limita. E você tá falando pra pessoa que você tá sentindo, pra as pessoas com quem você convive, né? E eu falava muito pra minha mãe quando eu era jovem, ela dizia, você não pode sentir isso. Você não tem motivo pra sentir isso. E é pior porque você não quer sentir, você não entende por que você tá sentindo aquilo. E, e você continua sentindo, e depois você mente pras pessoas, hoje eu tava com dor de cabeça, hoje eu tava não sei com o quê. Você começa a se limitar, não querer mais sair de casa, não querer comer. Meu peso sempre tava abaixo do peso, porque qualquer coisa que me acontecia, eu sentia muita dor no estômago e eu não comia. Aí eu fiquei muito doente. E aí eu tava no meu limite, assim, porque eu tinha vergonha de sair, porque eu tava muito magra. Todo mundo perguntava por que eu tava assim, o que eu tava sentindo. E é difícil de você explicar, porque a pessoa não vê. Não é um braço quebrado, uma perna quebrada. É uma coisa mental, né? Então, quando eu procurei o Sandro, realmente eu tava no meu limite. Assim, ó. Eu pensava assim, eu vou ter que conviver a vida toda com isso. E eu tava com uma psicóloga e também tava indo no psiquiatra. Quando eu comecei meu tratamento com o Sandro, foi em outubro desse ano, né? Do ano de 2023. E aí a gente fez 3 sessões. E na última sessão, eu me lembro que eu empurrei bastante. Eu fui remarcando, remarcando, porque eu queria falar pra ele como que eu tava me sentindo. E foi inacreditável, porque eu tava me sentindo tão bem que eu fiquei esperando eu me sentir mal. É uma coisa meio louca, né? Mas eu pensava, não, eu vou sentir aquilo de novo, não pode. Eu me encontrei com ele 3 vezes, não pode ter. Eu sinto isso a minha vida toda. E as coisas continuaram acontecendo do mesmo jeito e eu não sentia mais, eu não reagia mais àquelas coisas que aconteciam. Entendeu? Eu reagia de outra forma, meu corpo não sentia mais aquela dor, a, não sentia mais o enjoo que eu tinha, não sentia dor de cabeça, sabe? Eu não ficava com aquela ansiedade. Mas as coisas continuavam a mesma coisa, né? A gente continua trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, convivendo com as pessoas. E aí, na minha última sessão, eu falei, Sandro, eu fiquei empurrando pra vir aqui, porque eu achei que eu ia sentir de novo e eu queria vir aqui te dizer, Sandro, eu senti isso e isso de novo. E na minha última sessão, eu disse pra ele, Sandro, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô sentindo mais nada. Assim, ó, eu nem sei como te dizer, porque as coisas continuaram igual, acontecendo igual, estou convivendo com as mesmas pessoas, mas eu não tô sentindo mais o que eu sentia. Eu consigo sair, eu não preciso mais dizer não. Meu relacionamento com meu marido tá muito melhor. Mas a parte, assim, ó, mais surpreendente é que a minha psicóloga, que eu tava indo, ela disse pra mim, Carol, eu acho que eu vou te dar alta, ou a gente vai diminuir nossos encontros, porque paralelo eu continuei indo nela, né? E ela disse, não, porque você tá muito bem. Há meses você não sente nada. E aí eu tinha também consulta com o psiquiatra, e ele disse, Carol, nós podemos diminuir e ir desmamando do medicamento, porque você tá muito bem. E eu cheguei e contei isso pro Sandro também, veio tudo junto, sabe? Então eu quero deixar esse meu depoimento, porque quando eu procurei o Sandro, eu fui muito aberta pra tudo, porque eu queria fazer a minha parte, mas eu disse exatamente pra ele, é muito estranho eu estar aqui, muito estranho. Aí ele falou que não era um milagre, não é, né, vara de condão, mas pra mim deu muito certo. Então você que tá com alguma dúvida, procura, vai nele, mas vai de peito aberto, sabe? Vai dizendo, eu vou fazer a minha parte, porque o Sandro vai fazer a dele com certeza.